Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Bom estar aqui, que maravilha, esse dia que nos fez o Senhor. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Um dia abençoado que o Senhor tem nos concedido. Nessa oportunidade, eu quero agradecer a você por permitir eu estar onde você está. Do lado de cá, presbítero Paulo Henrique de Carvalho, com muita alegria, graças a Deus, mais uma semana abençoada, onde estaremos lecionando, eu aqui, você aí na sua classe, da Escola Bíblica Dominical, mais uma lição abençoadora. Como sempre eu venho falando acerca do projeto desse canal, o propósito desse canal, melhor dizendo. Primeiro propósito, iniciou esse canal com momentos de oração, onde eu estou orando com você e por você, nos momentos em que eu tenho oportunidade de estar fazendo um período de oração específico e podendo estar gravando, né? E assim eu coloco no canal aqui para que você possa participar também. Sempre peço para que lá nos comentários você coloque ali pedido de oração. Enfim, com certeza você conhece alguém que necessita de oração. E a Bíblia nos manda orar um pelos outros. Tudo bem? Então eu estou orando aqui por você, você que faz parte desse canal, você que é facilitador, cooperador desse projeto, eu sempre estou orando por você, tudo bem? E você daí também está orando por mim, eu acredito nisso. O outro projeto são as meditações na Palavra do Senhor, onde nós trazemos aqui estudos, às vezes trazemos em vídeo de terceiros, estudos da Palavra, momento devocional da Palavra e agora também os ensinos da Escola Bíblica Dominical. Os estudos que dominicalmente você tem aí na sua congregação. Nós utilizamos as revistas da CPAD, para tanto é esta que eu aplico aqui o estudo dela junto com vocês toda semana. Então, tudo bem? Como auxílio para a Escola Bíblica Dominical. Nesse domingo que vem, estaremos estudando sobre o seguinte tema: Jesus Cristo, este crucificado, a mensagem do apóstolo. Esse é o tema de domingo que vem, que inclusive será um domingo importante, né? Onde marca a data da Reforma Protestante. É um dia também de suma importância. Então você estará estudando na Escola Bíblica Dominical e também terá a oportunidade de manifestar a gratidão a Deus por esse movimento que marcou a nossa história. Não é verdade? O texto áureo se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. A verdade prática: o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. Leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao 25, e depois o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Leiamos. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus mais forte do que os homens. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado.
E eu estive convosco em fraquezas e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuadivas e sabedoria humana, mas em demonstração no Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Esta é a nossa leitura bíblica em classe. O nosso objetivo nesse domingo, seu objetivo nesse domingo, professor, é trabalhar, destacar e centralizar a mensagem do apóstolo Paulo. Qual foi o tema central da mensagem do apóstolo Paulo para os gentios? E também trabalhar algumas palavras-chave da doutrina paulina. Alguns termos-chave que identificam, que sinalizam os ensinos, as intenções que estavam ali abarcadas nos ensinos do apóstolo Paulo. E também trabalhar pontos específicos acerca do efeito da mensagem da cruz. O efeito da mensagem pregada pelo apóstolo Paulo, esta que ele absolveu, recebeu do Senhor e para tanto ele pregou, ele ensinou. E Paulo foi fiel, como ele já escrevera nessa carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. O que ele recebeu do Senhor, ele não guardou para si, ele ensinou. Então, qual foi o efeito que surgiu por decorrência da revelação dessa mensagem? A mensagem da cruz. Que efeito teve essa mensagem na sua vida? Que efeito tem tido essa mensagem na tua vida? Que efeito tem essa mensagem na vida dos ouvintes, daquele que você prega, que você anuncia? E qual é a nossa responsabilidade quanto à pregação cristocêntrica, biblicocêntrica, onde o tema central é a cruz? O Evangelho fala da cruz, o Evangelho fala da morte, vida, morte e ressurreição de Cristo. Qual é a mensagem que você tem pregado? Quais são os temas que você tem abordado quando se diz respeito à salvação do pecador? Nós temos visto por aí que as pessoas têm ilusoriamente sido guiadas e guiando outros, não é verdade? Com assuntos e temas completamente desnecessários. Mas e a mensagem da cruz, que é o tema central da Bíblia e do apóstolo? Estaremos estudando e daqui a pouco, após a vinheta, voltamos para compartilhar junto com você o estudo de domingo que vem. Já voltamos. Estamos de volta. Você pega de tempo, vamos à introdução. Paulo descobriu a verdade sobre o Cristo crucificado e ressurreto, e por isso sua missão de vida foi pregar aos judeus e aos gentios o Cristo crucificado. Era o Salvador prometido nas profecias dos antigos profetas de Israel. O crucificado foi sua mensagem central. Para ressaltar essa centralidade, devemos prestar atenção nas expressões que se destacam em suas cartas: Evangelho de Cristo, Cristo crucificado, Cristo ressurreto. Nesta lição veremos o quanto a mensagem da cruz traz impacto à nossa vida espiritual e pessoal. Cristo revelou a Saulo, ou a Paulo, a sua missão. Versículo de número 16, Atos, capítulo de número 9. Jesus, quando encontra com Saulo ao caminho de Damasco, ele disse: "E eu vos mostrarei o quanto há de padecer por causa do meu nome." Percebam que Jesus não disse, segundo os escritos de Lucas, "E eu lhe mostrarei o que você padecerá."
ou como você padecerá, mas eu lhe mostrarei o valor, o porquê você padecerá. O quanto fala ali de valor, de objetividade. Eu mostrarei para você, Saulo, qual é o objetivo da perseguição que você sofrerá. Qual é o objetivo da dor que você sofrerá? Tudo isso acontecerá por causa do meu nome. O nome de Cristo é a sua palavra. A identidade de Cristo é a sua palavra. É o Evangelho. É a pregação da cruz. Paulo haveria de sofrer muito, porque passou agora a pregar a mensagem da cruz. Perseguiu os cristãos simplesmente por acharem que eles faziam parte de uma nova seita, de um novo grupo de baderneiros. Aquilo que aquele grupo pregava incomodou a Saulo de Tarso. Ele perseguiu os cristãos por causa da mensagem da cruz. E agora Jesus o comissiona, o vocaciona, lhe revela, mostra para ele, ensina ele. Paulo aprende o teor da mensagem e agora é convidado a sair para pregar para os gentios, para os judeus também, para ensinar acerca do Cristo ressurreto, do Cristo crucificado e do Evangelho de Cristo. Paulo então toma para si essa responsabilidade, essa incumbência de centralizar a mensagem, a sua pregação na pessoa de Jesus Cristo e esse crucificado. O primeiro ponto diz assim: a centralidade da pregação de Paulo. Subtópicos: o ministério de pregação e o Cristo crucificado. Segundo tópico: a palavra da cruz é a loucura da pregação. E o terceiro tópico: para judeus e gregos. O nosso comentarista, pastor Elianai Cabral, ele começa encabeçando esse primeiro ponto, escrevendo o seguinte: sem menosprezar os demais escritores do Novo Testamento, indiscutivelmente, o apóstolo Paulo foi o maior teólogo cristão e doutrinador do cristianismo. Suas cartas, baseadas na fidelidade aos ensinos de Cristo, lançaram o fundamento das doutrinas cristãs. Ora, é claro que Pedro, que andou com Jesus, escreveram assuntos importantíssimos para a igreja. E também foi um lançador de bases. Na lição anterior, se você não participou, vai lá na playlist. Eu mencionei na lição anterior uma das características, os fundamentos do apostolado é o ato de lançar bases, de estabelecer bases, onde Cristo é a pedra fundamental. Então o apóstolo tinha a sua responsabilidade de estabelecer bases em cima, sobre a doutrina de Cristo. Então Pedro teve o seu valor, a sua mensagem, a sua pregação. João, todos os demais apóstolos que andaram com Jesus. Mas você concorda com o que Elianai Cabral escreveu? Paulo verdadeiramente foi o maior teólogo e doutrinador do cristianismo? Você concorda com isso? Eu também concordo. Embora Paulo escreveu muita coisa, mas se formos pegar alguns escritos, inclusive já de nossas eras para cá, eles escreveram até mais do que Paulo. Mas a vocação desse apóstolo já estava
predita, já estava preparada, confeccionada por Cristo, pelo Espírito Santo, de fazê-lo o doutrinador, o formador da base das doutrinas bíblicas cristãs. O que sabemos hoje de temas importantíssimos vieram à luz por conta da revelação que Cristo dera ao apóstolo Paulo. Por conta que Cristo revelou a Paulo. É claro, a primeira origem dessa revelação foi o próprio Cristo se revelando a Paulo como o centro da sua mensagem. Não o Cristo morto, mas o Cristo crucificado e ressurreto. E este é o tema central da pregação do apóstolo Paulo, aonde Paulo sintetiza a mensagem objetiva, a palavra da cruz, que para os gregos era loucura. O próprio apóstolo diz que os gregos buscavam sabedoria através da razão, tentando entender as coisas que os cercavam, os fatos que os cercavam, origem, existência. Os gregos buscavam sabedoria, e esta sabedoria humana, pois a sabedoria de Deus ela é diferente da sabedoria humana. A sabedoria humana se prende em coisas humanas. A sabedoria de Deus, a fonte é Deus. Deus é a fonte desta sabedoria. A palavra de Deus é o caminho que nos conduz a esta sabedoria. É diferente da sabedoria humana. Então Paulo prega esta mensagem, a mensagem da cruz, que para os gregos era loucura, porque não achavam razão suficiente para entender, para compreender esta revelação que Paulo só teve pela plenitude do Espírito Santo. Esta verdade só será revelada pela pessoa do Espírito Santo. A Bíblia diz, é só o Espírito Santo que nos revela e nos impulsiona e leva o pecador a reconhecer que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador. É só pelo Espírito Santo. Estudamos aqui na terceira lição a ação do Espírito Santo nas faculdades humanas. É só o Espírito Santo que convence o homem disso. Então os gregos, guiados pela racionalidade, tentando racionalmente compreender essas coisas, não conseguiam compreender se não fosse pela fé. E a fé que vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então os gregos buscavam sabedoria, buscavam meios de comprovarem aquilo que eles estavam ouvindo. E me refiro à pregação da cruz. Em contrapartida, os judeus sempre buscando sinais, presos nos seus ritualismos. Embora Jesus já havia dito que eles mesmos eram assassinos de profetas, mas se prendiam no orgulho por se considerarem filhos de Abraão e detentores da promessa, buscavam através da lei e dos profetas sinais para reverendar, para dar certeza em tudo aquilo. Cristo foi acusado de denigrir, Cristo foi acusado de heresias contra a lei mosaica, contra os ensinos das Escrituras, porque achavam eles serem detentores dessa verdade e que, ao olhar para essa verdade, não viam verdade em Cristo e o chamaram de charlatão, de mentiroso, ao ponto de dizerem que ele estava sendo usado pelo próprio demônio, por Belzebu. E ao se prenderem nesta
visão egoísta e legalista, não se abriram para a ação do Espírito Santo e não viram o sinal de Deus manifesto. Porque João Batista, quando estava no Rio Jordão a batizar, e Cristo se aproxima e também por ele foi batizado, e João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus. João Batista anunciou: este é aquele que eu havia dito, que após mim viria outro que é maior do que eu. Então Jesus era o sinal. Jesus foi o sinal de Deus. E ele, manifestando o reino de Deus e trazendo o reino de Deus, a vontade de Deus encarnada para o homem, não foi aceito pelos judeus esse sinal. Vim para os que eram meus, mas eles não me receberam. E eles ficaram pedindo sinal, esperando um sinal. E quando agora aparece na pregação dos discípulos, e em especial na pregação de Paulo, um que se humilhou, que submeteu à vontade de Deus, e para tanto foi levado à morte, morte de cruz, agora esses judeus não o veem como sinal, mas o veem como um maldito, como um amaldiçoado, por causa do símbolo da cruz, por causa do símbolo da crucificação. Para eles, Jesus não era o Messias. Era impossível conceber. O Messias passaria por tamanha humilhação, por tamanho vexame, por tamanha maldição. Pilatos não estava preocupado com esses temas. Pilatos sabia muito bem o que estava por trás de toda aquela movimentação dos religiosos. Pilatos nem viu coisas que viessem ser capazes de acusar a ponto de levar à morte daquele estado a pessoa de Jesus Cristo. Mas os judeus não viram. Pelo contrário, lançaram sobre ele os seus preconceitos, lançaram sobre ele os seus pontos de vistas. Paulo foi necessário que o Espírito Santo arrancasse da sua visão como escama o legalismo, o tradicionalismo, o extremismo que estava fechando a sua visão espiritual. Mas os judeus, os religiosos, não permitiram que o Espírito Santo também os revelasse. Aqueles que permitiram tiveram as suas vidas transformadas pela mensagem da cruz, pela mensagem do Evangelho. Para os gregos, sabedoria, e para os judeus, sinal. Cristo não tinha espaço. A mensagem da cruz de Paulo e o ato da crucificação de Jesus não tinha espaço no meio dos gregos e no meio dos judeus. Mas para isso, Paulo foi chamado para pregar esta mensagem, para anunciar esse evangelho, para levar esta palavra a ponto que preenchesse a necessidade da alma humana. Enquanto a sabedoria humana não satisfaz, a sabedoria de Deus, manifesta em Cristo pelo poder da sua palavra, é capaz de satisfazer a necessidade do coração do homem. Uns diziam: é loucura esta mensagem. É loucura, não há possibilidade. Os gregos presos na mitologia grega, no conhecimento do deísmo, não viam possibilidade de um Deus sofrer tamanha humilhação. E na mão da humanidade, e na mão dos homens. E os judeus, presos na falsa religiosidade, não acreditavam que um santo
o Filho de Deus, o Deus encarnado, se faria tanto, se humilharia tanto a ponto de subir ao madeiro. Mas essa mensagem, ele se despiu-se da sua glória, ele esvaziou-se da sua glória, mas ele se humilhou. Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz está sobre ele. Por isso que Cristo era loucura. Por isso que era inaceitável a mensagem do Cristo crucificado e também do Cristo ressurreto. Ora, mas a mensagem da cruz era para chocar mesmo. Hoje nós vemos que o propósito se cumpriu. É para chocar, é para mover com as estruturas do homem. Não seremos salvos de maneira alguma pela sabedoria humana. E a única maneira de Deus chocar a sabedoria, a autossuficiência do homem, era se fazendo carne e habitando entre nós. Porém, habitando entre nós de maneira diferenciada, viveu em santidade, cumpriu todos os propósitos da lei, cumpriu todos os desígnios de Deus. E por isso, a mensagem da cruz era considerada loucura, porque chocava a sabedoria do homem, chocava os pontos de vista humano. Mas é o Deus se encarnando, é o Deus vindo de encontro ao homem e manifestando o seu amor, que é incomparável, que é indescritível. Há na mensagem de Paulo algumas expressões que nos revelam a chave doutrinária das teologias paulinas. Segundo subponto, o primeiro tópico diz o Evangelho de Cristo. O primeiro ponto, o Evangelho de Cristo. O segundo, Cristo crucificado. E o terceiro, o Cristo ressurreto. Então há algumas expressões na teologia paulina, nos escritos de Paulo, de suma importância para o ministério da pregação. Porque o que vemos hoje não é a mensagem da cruz como centro na maioria das pregações que ouvimos. Tirou a parte, colocou a parte a centralidade da mensagem da cruz, o Evangelho de Cristo, o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto já quase não se ouve mais como teor das mensagens que temos ouvido por aí afora. Os escritores Mateus, Marcos, Lucas, João, todos esses 4 evangelhos, ali está uma das expressões, evangelho. Evangelho é boas novas, notícias alvisareiras, notícias novas. Quando o anjo aparece para Maria e fala acerca da sua gravidez, do nascimento de Jesus, ele entrega a Maria uma mensagem. Ele diz que trazia boas novas para Maria. E que boas novas eram? Que notícia boa era aquela que o anjo trazia? Jesus, o tema central do Evangelho. E se a notícia que o anjo trazia eram boas novas, isso nos faz entender que as notícias que até então estavam vigentes não eram boas, e muito menos novas. O Evangelho, as notícias, a mensagem não só é boa, como é nova. São as boas novas do Evangelho. O Evangelho de Cristo aparece aproximadamente 76 vezes, 76 ocorrências dessa palavra no Novo Testamento. 54 vezes dela encontramos nas cartas somente de Paulo. Então, o que mais pregou sobre este tema, o que mais falou sobre a doutrina da cruz,
sobre o Evangelho de Cristo, a mensagem da vinda de Cristo, da salvação, foi o apóstolo Paulo. Por isso que concordamos sim com o pastor Elienay Cabral. Paulo foi o maior teólogo com que se diz respeito aos ensinos, às instruções, às formações de bases, com que se diz respeito à doutrina bíblica. Que palavra é essa? As boas novas. O Senhor ordenou, Marcos 16:15, você conhece o texto. E Paulo recebeu sobre si, assimilou esta verdade, essa ordem de Cristo. Ele fez desta mesma maneira. Do jeito que ele recebeu do Senhor, ele fez. Ele anunciou o Evangelho de Deus. E o Evangelho que Paulo anuncia era manifestado não pela sabedoria, porque Paulo não conhecia nada acerca desse Evangelho. O que Paulo conhecia não era o Evangelho, não eram as boas novas. Então ele mesmo disse: eu não vos anunciei sabedoria humana. O que eu vos anunciei foi o que o Senhor me deu. E esse Evangelho vos foi anunciado por poder. A relação do Espírito Santo, a dinâmica, o dinamismo, a maneira que essa mensagem foi anunciada, impactando o coração do pecador. Essa mensagem foi anunciada com poder, dunamis, do Espírito Santo. Somente assim, uma palavra verdadeira, fiel, e com o poder do Espírito Santo, é capaz de impactar o coração do homem. É capaz de impactar a vida do ouvinte, onde Cristo é o centro. Ele escreve em Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 1. Cristo crucificado. Porque o que apareceu para ele no caminho de Damasco foi o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto. E ele não poderia pregar outro Cristo. Ele não poderia anunciar e apresentar outro Jesus, senão este crucificado. Na lição que estudamos no domingo passado, o pastor Elienay Cabral fez um comentário. Ele frisou um texto bíblico onde o apóstolo Paulo informa que ele dava trabalho, que havia uma confusão, um espanto no meio dos judeus ou no meio dos seguidores de Cristo. Primeiro, por causa da conversão de Saulo. E segundo, por causa da mensagem que Paulo pregara. Não andou com Jesus, não fez parte do apostolado no que se diz respeito aos 12, e agora com ousadia prega. E Paulo diz: eu pregava falando sobre aquele, ou seja, Cristo o crucificado. Alguém que não teve parte no apostolado, mas agora com ousadia prega acerca de Cristo crucificado, o Cristo ressurreto. Enquanto para a maioria era loucura, para Paulo era a sabedoria de Deus. A sublime sabedoria de Deus. Que Deus a dá para os humildes. Que Deus a dá para os simples de coração. A Bíblia diz: se tens falta de sabedoria, peça a Deus. Assim como também se tem falta de fé, peça a Deus. É esta sabedoria que é simples. A mensagem da cruz, ela é simples. E Deus dá aos simples. E Deus entrega àqueles que são chamados para fazer a sua obra.
Então nós não podemos deixar de pregar essa mensagem. Não podemos deixar de falar desse Cristo crucificado, mas que não está preso na cruz. Ele já ressuscitou. Não ficou preso no túmulo. A morte não o conseguiu prender. Ele saiu da tumba fria e apareceu para aproximadamente 500 dos seus servos. Apareceu para os discípulos. Esta é a mensagem que nós temos que pregar. É isso que Paulo reafirma, a ressurreição de Cristo. E com isso, o poder da mensagem, da sua mensagem, é justamente o Cristo que ressuscitou. Olha só que interessante, entenda. Se a ressurreição de Cristo era loucura, era motivo de discórdia, era motivo de contenda, de dissensão, de confusão, os saduceus não acreditavam na ressurreição. Esta mesma mensagem que era impossível para eles, para os gregos e para os judeus, Paulo reafirma, é essa que nós temos que pregar. Porque pregamos, porque cremos nela. Nós pregamos sobre o Cristo crucificado porque nós cremos na morte de cruz. Pregamos sobre o Cristo ressurreto porque nós cremos no Cristo ressurreto. Não é de autoajuda que viverá o homem. Não é de tapinha nas costas que permanecerá de pé o homem, mas é de toda boa e poderosa palavra de Deus. Isso. É isso que fará o homem viver. Toda e boa palavra de Deus. E a mensagem da cruz é a palavra que alimenta. O Cristo ressurreto é o tema, deva ser o tema central da minha e da sua pregação, de maneira que todos aqueles que nos ouçam sejam alimentados e impactados pela palavra. Não tem como falar de igreja, não tem como falar de céu, não tem como falar do Cristo ressurreto, se não falar do Cristo crucificado. Ei, escute. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho. Se falar do Cristo crucificado no contexto bíblico era humilhante, era vergonhoso, hoje para nós não é muito difícil, porque o Evangelho já chegou especialmente aqui no Brasil e todos sabem que Cristo morreu crucificado. E que muitos que até se dizem cristãos aceitam isso. Mas em contrapartida nós podemos fazer aqui uma aplicação. Hoje nós não nos envergonhamos com o tema da cruz, porque já é conhecido da maioria do povo brasileiro. Mas quantos de nós temos envergonhado a nós mesmos e também o Evangelho por causa de outras coisas? Por causa de outras pregações, por causa de outros assuntos, temas desnecessários, pregações irrelevantes, porque tem vergonha de falar a verdade, porque se incomoda em falar a verdade, porque pregar o Cristo ressurreto da maneira que a Bíblia nos ordena que pregue não gera público, não gera renda, afasta o povo. Pregar a verdade é prejudicial para os princípios e vantagens alheias por aí afora. Mas eu e você fomos chamados para pregar, nem que seja para um só, mas pregar a verdade, pregar o Cristo ressurreto, pregar o arrebatamento,
pregar o pecado, pregar a santificação, pregar a união entre os crentes, sem a qual ninguém verá a Deus. Não adianta ficar formando mensaginhas com o objetivo de agregar ao seu lado, granjear ao seu redor ouvintes satisfeitos pelo que estão ouvindo. Pregue a palavra da maneira que deva ser pregada. E vamos esperar tão somente os resultados dessa mensagem. Capítulo de número 3. O ponto 3 diz assim: os efeitos da mensagem da cruz. Pregaremos a verdade e ela surtirá o seu efeito. Ela não voltará vazia sem antes cumprir aquilo que lhe apraz. A mensagem da cruz é uma mensagem de poder. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Por isso, devemos sim esperar o poder de Deus ativo na minha e na sua vida, de maneira que o resultado da pregação dessa palavra será uma pregação poderosa. E uma ação poderosa, de uma pregação poderosa, realizará efeitos poderosos. O Senhor usa qualquer um. Ele usa da maneira que quer, quem quer que seja. Nós somos só o semeador. O semeador pode ter problemas, deficiências, imperfeições. Mas a semente ela é boa. A semente ela é perfeita. A semente ela é poderosa. E através dessa mensagem, há sim a possibilidade de milagres, salvação. Esta mensagem que nós pregamos, não baseada em filosofias humanas, mas dizemos: Ele, Cristo, morreu na cruz por você. Dizemos para os pecadores: Ele subiu o madeiro por você. Ele preparou uma restauração para você. Cristo pregou esta mensagem na cruz. A mensagem de esperança, e muitos buscam esperança hoje, a mensagem de esperança está baseada na pregação verdadeira da cruz. Cristo estava na cruz, no meio de dois salteadores. Cristo prega a mensagem de esperança. Cristo prega a mensagem de esperança dos céus para um dos salteadores. Um daqueles criminosos, ou todos dois, melhor dizendo, ouviram a mesma mensagem. E um veio se arrepender. Porque a mensagem que foi pregada, uma mensagem poderosa, não excluiu dela a cruz. Estão querendo pregar esperança. Estão querendo pregar prosperidade. Estão querendo pregar restauração. Mas na pregação deles, a cruz não faz parte de tópicos da sua mensagem. Mas Cristo na cruz, humilhado na cruz, envergonhado na cruz, rejeitado na cruz, pregou a mensagem da cruz. O segundo tópico desse terceiro ponto diz assim: uma vida de humildade. Quem é sábio em Deus contrasta a sabedoria da cruz com a deste mundo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade da cruz liberta da mentira do mundo, das falácias humanas, das filosofias humanas, das inverdades humanas.
dos achismos, dos preconceitos. Porque a mensagem da cruz tem um propósito. Ela não exclui Deus, ela inclui Deus. O mesmo Deus que é Deus de amor, o mesmo Deus que também é fogo consumidor. E essa mensagem, ela não se envergonha. Pelo contrário, ela reconhece a nossa miséria e apresenta contra esta miséria a solução. O Cristo maldito, o Cristo preso na cruz, coloca em xeque e coloca em choque a consciência do homem em que a sua situação miserável, a sua situação maldita, só é possível ser restabelecida quando olhar para a cruz. Quando se voltar para aquele que ressuscitou ao terceiro dia, para a mensagem de Cristo na cruz. E nós recebemos esse estímulo pelas Sagradas Escrituras. Nós recebemos esse reforço nas Sagradas Escrituras. Porque nós sabemos que não é por causa de nós, por causa da nossa capacidade. Buscamos e devemos buscar. Mas não é por causa de nós, é por causa da ação e da virtude exclusiva do Espírito Santo na nossa vida. Em nosso meio, no meio do povo de Deus. Então nós entendemos essa verdade e um dos efeitos desta mensagem nos traz a dependência da vida segundo o Espírito Santo. Então a mensagem da cruz nos leva a compreender a necessidade de uma vida humilde. A mensagem da cruz nos leva a entender que por esta mensagem nós temos poder, pois a mensagem é poderosa, e que temos em nós, conosco, o Espírito Santo, a qual nós precisamos e dependemos dele todos os dias, a cada milésimo de segundo, nós dependemos do Espírito Santo. Como renegar as evidências e os efeitos positivos desta pregação, desta mensagem no nosso coração, na nossa vida? Enquanto que para alguns era loucura, Paulo diz, para mim é poder de Deus. Olhe para o seu passado. Quem era você? Aonde você estaria hoje? Se você ouvisse apenas mensagens humanas, filosofias humanas, aonde você estaria? Quem seria você hoje? Se hoje você está aqui, transformado, mudado pelo Espírito Santo, é por causa desta palavra. É porque esta palavra mudou a sua vida. É porque essa palavra cheia do poder de Deus lhe convenceu e lhe converteu. Não importa se para o mundo é escândalo. Para nós é poder, é unção, é glória. Para nós é bênção. Para nós é vitória, é escudo, é espada. E só permaneceremos de pé se honrarmos e velarmos por esta palavra. Que Deus lhe abençoe em mais uma lição bíblica. Que você possa se deixar ser usado pelo Espírito Santo para alcançar as vidas na sua classe, como também fora da classe, seus vizinhos, local de emprego, onde quer que você vá. Seja você um anunciador dessas boas novas, dessa mensagem, da maneira que ela deva ser anunciada, para que o poder dela se manifeste em você e através de você.
Que Deus nos abençoe. Não esqueça de se inscrever se você não é inscrito. Não esqueça de compartilhar, de comentar. Vai lá no comentário, ajude o crescimento desse canal, nos ajude nesse projeto. E mais uma vez eu agradeço a você por permitir eu estar aonde você está. Que Deus lhe abençoe. Até o próximo vídeo. Fique na paz.